Olá pessoal, OVNIs no Rio de Janeiro, dia 22 de junho de 2023. Será? Será que são OVNIs mesmo? Bom, geralmente as pessoas me mandam bastante vídeos e fotos, eu analiso, algumas nem vêm parar em vídeos aqui porque não tem maior relevância, é algo fácil de identificar, mas de vez em quando pessoas até com um conhecimento maior da área de astronomia, fotografia, astrofotografia me mandam e aí sim a gente considera, porque essas pessoas estão acostumadas a observar os céus. Foi exatamente o que aconteceu no dia 22 e ele me mandou no mesmo dia o material. Meu amigo Félix Averbug, do Rio de Janeiro, que é um fotógrafo e também ele é interessado em astrofotografia, né? Utiliza binóculo, utiliza telescópio, utiliza câmera, tudo. Então ele conhece, sim. Não é uma pessoa que eu posso dizer que é um ignorante dos céus, pelo contrário. A maioria das pessoas é realmente, e não é uma ofensa, gente, isso é um fato, porque nós nem sequer na escola temos ensinamentos sobre astronomia relevantes que nos ajudem a observar bem os céus. Pois é, bom. O Félix me mandou o material e pediu que eu analisasse. Vendo a forma como foi feito e tudo mais, eu achei muito relevante aproveitar esse material para mostrar para vocês um pouco de como se faz análises de vídeos. Né? De fotos até é fácil de mostrar, já mostrei em outros vídeos. Mas de vídeos de supostos OVNIs. Por que eu digo supostos OVNIs? Porque um OVNI é um objeto voador não identificado. Se eu for usar o termo UAP, então, fenômeno aéreo não identificado ou até fenômeno anômalo não identificado, em qualquer uma dessas nomenclaturas tem que ser não identificado. Mas o que significa não identificado? Não identificado por quem? Esse é um elemento que pouca gente fala. Se for não identificado por alguém que não tem conhecimento nenhum de fenômenos aeroespaciais e astronômicos é uma coisa, mas se não for identificado por quem está mais acostumado é outra coisa. Então, vou dizer uma coisa que raramente se fala em ufologia para vocês. Muitas vezes o aspecto não identificado dos OVNIs é bastante subjetivo, sujeito à opinião, sujeito a, digamos assim, quem mais acredita, então aquilo é visto como sendo um OVNI legítimo, quem menos acredita, quase como um julgamento isso, no final. Não é como dizer 100% de certeza absoluta que é realmente tal coisa. Então esse é um ponto a ser considerado. Então, usando esse material que o Félix me autorizou, né, o nome dele é Félix Averbug, inclusive deixei na descrição do vídeo aqui, né, o Facebook dele, que é Félix Averbug, o Instagram, o YouTube dele, ele tem um canal no YouTube também que coloca algumas coisas. Então, na noite de 22 de junho, 2 dias antes do São João, né, da festa de São João, o fotógrafo Félix Averbug, também aficionado em astrofotografia, observava o planeta Saturno. Aí, quando teve a oportunidade de registrar em 2 vídeos estranhos objetos avermelhados, no que eu identifiquei, depois ele me mostrou, na região próxima da constelação de Escorpião. Então eu vou mostrar para vocês até os prints ali do estelário, sobre isso para mostrar o lugar. Tá? Bom, a questão é que há a hipótese de que possam ter sido balões de São João. Uma das hipóteses que ele até recebeu numa postagem que fez no Facebook, e é uma possibilidade sim, mas eu vou considerar com vocês aqui, mostrando a análise, se há possibilidade de algo a mais. Porque a gente às vezes, né, se deixa enganar tanto para o bem como para o mal, como eu digo. Às vezes a gente acha que por ser perto do São João descarta completamente a filmagem. E aí se é alguma coisa relevante, acaba sendo jogada fora. E às vezes acontece o contrário, talvez até aconteça muito, né, de algo irrelevante ou algo que até seria natural, mas não possível identificar ali por causa da dificuldade, às vezes de filmagem ou fotografia, a gente acaba achando que vai ser alguma coisa mais relevante ou não. É bem complicado mesmo e eu até me solidarizo quando vocês reclamam que é tudo desfocado, é tudo pouco nítido. Mas aqui, apesar de tudo, gente, a gente conseguiu algumas coisas. Então eu vou mostrar para vocês inicialmente os 2 vídeos originais. Foram 2 pedaços de vídeo que ele me mostrou. Teve um que teve um retoque, mas aqui, nesse primeiro momento, eu vou rodar para vocês os 2 pedaços de vídeo, em sequência, inclusive, originais, sem nenhum retoque, nenhuma análise, como ele mandou. Vamos lá, já volto.
Ok. Bom, aí você já tem uma primeira impressão da situação, né? E eu vou começar a ler umas conversas que eu e o Félix trocamos nesses dias, até para que eu pudesse definir algumas coisas da pesquisa, mas para ilustrar para vocês como que a gente faz a pesquisa, como faz a coleta de dados, inclusive. Uma coisa é você ter um vídeo que a pessoa lhe mandou, né? Você tem que saber quem fez o vídeo, com que máquina fez o vídeo, em que local, que horário, que circunstâncias. Aqui eu vou ler algumas partes desses e-mails e conversas de Messenger para que vocês tenham uma ideia de como é feita essa inquirição, para que a gente tenha os dados para fazer uma análise bem criteriosa depois. Então, ele me perguntou num dado momento, será uma frota de drones ou sondas não identificadas? Bom, era uma primeira hipótese, seriam drones. Mas aquela luz flutuante que vocês vão perceber daqui a pouquinho nas minhas análises mais profundas, não sei se encaixa muito na ideia de drone. Sondas, não sei, vamos analisar até o fim do vídeo, né? E aí eu respondi para ele o seguinte: eu vi com mais detalhes os dois vídeos, me parece algo relevante. Então eu preciso do máximo de informações que você puder me passar sobre algumas coisas para que eu possa ter mais segurança na minha análise. Que coisas são? Que valem praticamente para todos os casos, então, de certa maneira. Esses objetos apareceram na mesma região em que está Saturno no céu atualmente? Ele está em Aquário. Aí eu mandei um print em anexo mostrando o Saturno em Aquário. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os prints. Se não, exatamente onde estavam no céu? Outra pergunta que eu fiz a ele. Como os vídeos não me dão parâmetro de elevação, de ascensão, a quantos graus do horizonte isso ocorreu? Qual o ponto cardial, os graus em relação ao horizonte? Aí ele me mandou tudo ali, já tá, inclusive fica bem claro para mim isso. Me parecem ser vários objetos. As duas filmagens foram feitas na mesma noite e em sequência? Quanto tempo durou todo o seu avistamento, independente das filmagens? Cidade, bairro e características da região em que você fez as filmagens. Claro que não precisa do endereço exato, até para preservar a fonte, né, a segurança dele. Mas se puder mandar a localização por GPS ou Google Maps, ajuda. Bom, aí por isso foi a primeira questão. Aí ele respondeu, sim, foi na mesma região, posição leste, próximo a Saturno, na mesma linha do horizonte. Foi feito na mesma noite, né, perto da meia-noite. Muito bem. Eu calculo em média de entre 2 a 3 minutos de avistamento, depois sumiram completamente. Foi no bairro de Copacabana, Rio de Janeiro. Estou enviando a localização e posição pelo Stellarium, Free Sprint. Ótimo, aí vou mostrar também daqui a pouquinho para vocês. Espero ter lhe ajudado a desvendar o mistério. Não é uma coisa tão fácil, né? Bom, aí eu respondi para ele, foi o que pensei. Aqueles dois pontos luminosos muito próximos que aparecem no segundo vídeo são duas estrelas da constelação de Escorpião, provavelmente Lesat e Shaula. Mas as luzes vermelhas realmente são outra coisa. Acho que você pode ter filmado OVNIs, né? Bom, aí eu mandei o print da região do Escorpião, onde eu achei que ele tinha filmado, e ele acabou depois até me confirmando, né, e tudo mais. Eu vou mostrar aqui para vocês os prints dos quais eu estou falando. Esse primeiro aqui, né, numa parte que vocês viram, só que aqui está invertido, né, as tais duas estrelas que eu falei que aparecem muito no vídeo, que são essas duas aqui, Lesat e Shaula, de constelação do Escorpião. Aqui a região onde apareceu. Pode ver aqui o leste, né? O E do East, leste. Sagitários no horizonte. E as luzes apareceram nessa região aqui, que é a região do Escorpião, né? Onde diz lá, Saturno mais abaixo, luzes misteriosas. Então eu identifiquei aquelas duas estrelinhas ali, que estão pertinho do S do luzes misteriosas, né? Do segundo S lá, como sendo a Lesat e Shaula. Pela minha experiência em ver as constelações no céu, eu bati o olho na foto e percebi a conformação. Eu já estou acostumado, até porque a constelação do Escorpião é uma das que eu mais gosto de ver no céu. Muito bem, então foi aqui que elas apareceram, gente. Aqui Saturno está em Aquário, né? Então, para o lado direito dessa foto aqui, né, é que estavam né, os objetos. O local em que a pessoa filmou foi em Copacabana, mais ou menos nessa região aqui. Muito bem. Aqui bem na praia, na verdade, de Copacabana, né, gente? Muito bem.
Com que câmera ele fez isso, gente? Foi uma câmera Panasonic Lumix FZ200, 1.28 de zoom e de 24mm, 600mm, né? 24/600mm, aumento de 24 vezes zoom óptico e 96 vezes o zoom digital. Muito bem, 12 megapixels tem então os registros dessa câmera aqui. Ok, aí eu fiz, obviamente, os vídeos com as análises, né, gente? Que é a parte importante desse vídeo, mais importante de todos. O vídeo que eu vou mostrar agora é aquele mesmo que vocês viram no início aqui, só que um pequeno corte que ele fez, algum retoque, né, mas não altera muito o que nós vimos. E depois eu vou começar a mostrar as análises que eu fiz para vocês. Vamos ver primeiro esse vídeo novamente. Agora, as primeiras análises que eu fiz, para vocês verem como não é difícil fazer até no computador de vocês, tem o Power Media Player dentro do Windows, né? Para quem tem os computadores da Microsoft, que permite que vocês gravem o que estão fazendo na tela do computador de vocês. Foi o que eu fiz. É a técnica que o pessoal usa para gravar jogos, games, né? E foi o que eu fiz. Enquanto eu fazia análise dos vídeos, eu deixei gravando a minha tela. E aí vou mostrar para vocês a primeira gravação. E como é que eu faço isso, Paulo, se eu quiser analisar também, fazer uma gravação de eu analisando? Vocês clicam lá em... sabe aquela teclinha que tem o símbolo do Windows? Vocês clicam ela e a letra G do teclado de vocês. Aí vai abrir a caixa que tem isso e vai permitir, aí vocês vão intuitivamente lá e vão conseguir gravar. Tem uma analisada lá, como a gente diz, né? E vocês vão conseguir gravar. Então, o primeiro vídeo é interessante e dura alguns minutos. Vamos ver aqui, daqui a pouquinho eu retorno. Aqui então já temos a condição de mostrar para vocês o vídeo, os dois pedaços de vídeo, na verdade, feitos pelo nosso amigo Félix, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu estou usando aqui para conseguir mostrar detalhes para vocês, inclusive o Power Media Player, quem tem aí, é só clicar o botãozinho Windows e a letra G no teclado de vocês, que já abre a caixa para vocês poderem filmar. Eu já vou mostrando aqui como é que ele faz. Aqui eu parei a imagem, obviamente, né, ainda não iniciei, e coloquei no máximo aqui. Aqui é o sistema de... ele volta ao normal. Essa é a imagem que aparece no vídeo que nos foi enviado pelo Félix. E nós podemos aumentar à vontade isso aqui, né? Essa aqui é a menor, podemos aumentar e colocar onde nós quisermos. Isso aqui manualmente ou aqui pelo cantinho, como vocês podem ver, que facilita muito o processo, né? Toda vez que eu clico aqui ele diminui. Então vamos lá, gente. Aumentar ao máximo, saindo desse ponto aqui, onde esses objetos que são vermelhos aparecem. Um detalhe para vocês. Os objetos que não são vermelhos, por exemplo, essas duas aqui, são estrelas da constelação de Escorpião. Duas estrelas da constelação de Escorpião. Apenas o que é vermelho no vídeo seriam os objetos. Essa é a minha conclusão. Ok?
E a constelação é de Escorpião, pelo que eu avaliei, pelo que eu já conheço das constelações, e o Félix me confirmou na região do céu. Os objetos estavam, né, perto ali. Né? Ele estava vendo o planeta Saturno, que está um pouco adiante ali em Aquário, e aqui é a região de Escorpião. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui ele para rodar, e aí vamos ver o que nós enxergamos de mais interessante. Vamos lá. Aqui já vou fazer a primeira pausa, né? Porque realmente é assim que o objeto nos aparece. Vamos continuar. Ele vai e volta o seu brilho, né? Vocês podem observar. Aí algumas pessoas dizem, seriam balões de São João? Eu diria que é uma possibilidade. Né? Nós não temos resolução suficiente para tirar, digamos, matar a cobra, como se diz. Né? Isso foi filmado dia 22, São João foi 24, mas acredito que é possível que alguém tenha lançado balões nesse período aí. Mas vamos tentar analisar um pouco mais. Essa flutuação, o objeto desapareceu. Supostamente seria porque o balão queimou completamente? Eu fico na dúvida, porque parece que ele ressurge aqui logo depois. Isso é algo a ser considerado. E bem mais em cima, como se pode observar. Esse é um ponto mais complicado da nossa análise. Vamos procurar aqui embaixo. Aqui são as estrelas de Escorpião, que eu falei para vocês. E são os objetos mais abaixo. Olha aqui, vamos dar uma voltada aqui para vocês verem bem. Aqui acho que é uma das imagens mais nítidas que nós temos desse objeto. Há uma semelhança na estrutura entre todos eles? Vamos avaliar, porque tem outros aparecendo aqui. Né? Vamos avaliar lá em cima, por aqui. Essa é uma estrela. E esse é um outro objeto. Aqui temos um outro objeto. Se vocês observarem bem, há uma semelhança no topo, de alguma maneira. Isso poderia significar que são todos balões de São João da mesma estrutura? Sim, é possível. Mas isso aqui ainda fica completamente inconclusivo, gente. Se não for possível identificar como balões de São João, nós estamos realmente diante de OVNIs, porque não pode ser satélite, não pode ser avião, não pode ser meteoro, meteorito no caso, não pode ser um monte de coisas que são bem comuns, né, terrestres, nem avião, nem helicóptero, nem nada. Um objeto arredondado poderia ser sim balão de São João. E deu, não tem muito mais coisa que ele pode ser, porque um satélite não fica todo esse tempo e não faz esse tipo de movimento. Satélite de qualquer tipo está excluído. A questão, então, que nós vamos nos deter aqui é a história dos balões. Vamos ver o que mais acontece aqui. Está se movimentando, como vocês abaixo dessa estrela, né, com a posição de Escorpião, muito lentamente. Exclui a possibilidade de ser realmente um balão. Ok, mas eu aí não fiquei satisfeito com a ampliação, né, das imagens desse vídeo nessa primeira gravação que eu fiz da tela. O que eu fiz? Como virou um vídeo, essa minha primeira análise, eu coloquei este vídeo na tela e fiz novamente uma gravação da gravação, em que daí eu consegui aumentar ainda mais as figuras que me interessavam desses objetos. E aí, interessante isso, né? Como é possível a gente usar tecnologia com um pouco de trucagem, né, nesse sentido. E aí saiu esse segundo vídeo, que é um pouquinho mais longo, mas que tem uma análise bem clara, bem detalhada do que poderia ter sido. Vamos lá, agora vamos assistir esse. Muito bem, pessoal, aqui nós então
estamos analisando o vídeo que agora há pouco nós fizemos. E vamos ver o que aparece por aqui. Vamos ver os objetos que tinham aparecido e se nós aumentamos ainda mais esses objetos. É isso que nós vamos fazer aqui agora. Aqui. Paramos. E agora eu vou tentar de novo usar o esquema de aumento aqui. Para que a gente veja maior ainda. Veja só como a gente tem como fazer as coisas quando quer. Aqui está um dos objetos. Muito estranho mesmo. Mas nós podemos agora, continuar o nosso trabalho. Vamos lá de novo. Aqui, então. Vamos seguir e ver algumas coisas interessantes que aparecem. Porque, na verdade, na gravação anterior, ele aumentava até uma certa quantidade, não ia além disso. E aqui nós podemos aumentar bem mais. Então, agora nós vamos fazer isso. Vou seguindo esse mesmo vídeo anterior para aumentar o máximo que eu puder desse objeto aqui. Vamos lá. Tudo bem, é isso que eu já tinha feito. Aumentou o máximo. Agora aqui eu posso aumentar novamente. O que nós vamos descobrir aqui? Novamente, parece que tem duas partes, né, gente? Aqui também é um menorzinho. Então, a base é a cor vermelha. Poderia ser um balão que tivesse um material vermelho, né? No caso, um papel vermelho para dar esse efeito. Sim, é uma possibilidade. Não vamos desconsiderá-la. Vamos de novo. Ver o que sai aqui. Eu parei de novo aqui, mas eu acho que eu vou adiante para a gente ter uma ideia de como as coisas vão se desenvolvendo. Vamos lá. Muito bem, aqui eu quero que aumente. Muito bem. Então eu vou voltar um pouquinho. Agora sim eu vou poder aumentar o máximo possível esse objeto. Este aqui é mais arredondado, né? Como se pode observar. Bem interessante realmente. Muito interessante. Vamos continuar aqui. Aqui ele desaparece. Mais um pouco. Muito bem. Vamos também de novo aqui aumentar. Vejam só como ele é. Por enquanto não tivemos nenhuma prova aqui, né, gente, de ser realmente balão. Apenas uma possibilidade. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Vamos lá. Aqui nós vamos chegar a alguma coisa. Vamos lá. Aqui. Aqui nós temos o ponto máximo e aqui vou aumentar novamente. Aqui nós temos, como se vê, duas partes, né? Será que se trata de um balão de São João, gente? Bom, vamos tentar chegar a alguma ideia aqui. Na verdade, a única possibilidade identificada para esse objeto é um balão de São João. Se não for um balão de São João, aí realmente estamos diante de uma manifestação de um fenômeno aéreo não identificado, também agora chamado UAP, UAP em inglês, em vez de UFO, UFO, OVNI, mas é tudo a mesma coisa, gente, no final. Não sei o que vocês vão achar, mas realmente com essa análise bem clara aqui, não tem muito o que dizer, né, gente? Acho que é algo interessante, sim, que o nosso amigo Félix conseguiu filmar. E o Félix, ele está acostumado a fazer isso com um telescópio. Ele é um aficionado da astronomia também, então vamos considerar. Isso aqui é estrela, gente, essa outra ali, que não é. Tudo que não for
vermelho aqui não são os objetos, são estrelas da constelação de Escorpião. Aqui uma outra visão de um outro deles, né? Sempre nessa tonalidade avermelhada, todos eles têm a mesma tonalidade, o que é algo que talvez favoreça a hipótese do balão de São João, se eles forem todos mais ou menos iguais, talvez seja uma série igual, né? A luz fica dentro e por isso esse brilho, é bem possível que seja isso. Mas nós não temos como ser conclusivos, mesmo com uma boa filmagem como essa aqui, né, do Félix, gente. Nem mesmo assim. Tá? Nem mesmo assim. Muito bem. Vamos mais adiante. Mais adiante. Aí já não tem muito mais aqui. Vamos ver aqui o que temos. Aqui há uma situação de mudança de forma. Até vou colocar para vocês aqui. Aqui, isso. Vamos até baixar um pouquinho. Muito bem. Vamos ver. Aqui é uma estrela, que é esse de baixo, e esse lá de cima, o vermelho, é o objeto. Que está inclusive se aproximando aqui, né? Então, vamos tentar vê-lo em tamanho, até para mostrar a diferença para vocês. A da esquerda é uma estrela, como captada, né, no aparelho do nosso amigo, da constelação de Escorpião. A da direita, em vermelho, o objeto, ou um dos objetos, na verdade. Tá? A diferença é que, como vocês podem observar, na parte interna, bem no centro desse objeto vermelho, existe uma parte mais amarelada, como se poderia ser sinal da chama, do fogo, que há dentro de um balão de São João. Então ainda temos essa possibilidade considerável, né? Não podemos descartar. Se eles tivessem feito alguma manobra muito rápida ou em ângulo reto, por exemplo, aí eu poderia considerar sim a possibilidade de um objeto inequívoco, digamos assim. Aquele meio que veio por cima da estrela, e obviamente que quando esse objeto, né, vem no campo de visão da estrela que está logo atrás, a luz do objeto eclipsa a luz da estrela. Por isso que nós não vemos a estrela quando ele está aqui, gente. Aliás, é o mesmo motivo pelo qual, se nós, né, a NASA ou outros filmam a Terra do espaço ou até o Sol, não se vê estrelas de fundo, né? Isso é uma base da fotografia, gente, para saber de onde estão as estrelas, cadê as estrelas, olha só, gente. Aqui nós estamos vendo só essas estrelas mais fortes, mas o fundo todo aqui não tem mais nada, não é? Por quê? Porque são as estrelas mais fortes, as outras estão escondidas porque não se capta, é uma coisa meio óbvia, né? Então, aqui nós temos duas estrelas da constelação de Escorpião. Bom, acho que era isso mesmo. Podemos dizer que fica meio claro para vocês que só pode ser realmente ou balão de São João ou um OVNI mesmo, mais de um, na realidade uma série, né, gente? Muito bem. Depois desses dois vídeos, né, já aumentei o máximo que eu podia, eu resolvi fazer frames, né, ou seja, fotos de alguns trechos, pedaços dos vídeos que eu achei mais interessantes dos objetos. De 4 frames, na verdade. E nesse outro vídeo, que então eu usei o Photo Editor do Windows, eu consegui então analisar um pouco mais claramente o que pode ser. E aí eu fiz também a gravação da tela enquanto eu analisava esses materiais todos. Vamos lá então. Eu vou analisar com vocês 4 frames, ou seja, 4 pedacinhos dos vídeos do nosso amigo Félix, com os objetos que ele filmou. Nós vamos analisar segundo alguns filtros. Então, o primeiro vai ser esse. Tá? Temos um outro aqui depois, este aqui.
depois este aqui e depois este aqui. São 4. Um detalhe, nesse último aqui, o objeto da esquerda é uma estrela e o objeto da direita é um dos que ele filmou. Como eu falei no vídeo anterior, que bem no centro desses objetos avermelhados sempre há uma luminosidade amarelada. Neste caso aqui ela aparece na parte inferior do objeto, não é no meio. Poderia ser mais um indício de balão de São João? Poderia. Nós ainda não temos como bater o martelo, gente. Então, vou analisar uma por uma, usando alguns filtros aqui com vocês para que fique mais fácil. Vamos analisar primeiro aqui. Que tipo de coisas eu posso analisar nessa situação aqui? Bom, posso analisar várias coisas. Contraste, por exemplo, a gente consegue ter algumas ideias. Onde é que estão as partes luminosas, onde não estão, né? A questão de calor, por exemplo, a gente consegue ver aqui, ó, claramente, né? Bem nessa parte aqui vocês percebem uma luminosidade também e lá embaixo também. Ok, vamos deixar normal agora. Exposição, mas a gente vê alguma coisa, não tem nada demais. Quanto menos a gente tem exposição, mais escuro fica, mostrando 2 pontos de luminosidade no objeto acima, né? Voltamos ao original também. Realces. Ou não realçamos nada, ou realçamos mais, não nos muda muito a situação. As sombras. Diminui um pouco a luminosidade ou aumenta. Ok. Cor eu não vou alterar porque eu preciso da cor original. O brilho, que dá inclusive mais, né? Aumenta muito a nitidez do objeto. Ok. Vamos tentar analisar uma outra coisa aqui. Aqui, nós temos algumas opções que têm que ser consideradas, gente. Aqui, por exemplo, é qualidade da foto. Tem até outros filtros ali, mas eu não pretendo modificar esse tipo de coisa. Ok, então vamos agora saindo daqui, né, voltando para cá. Vamos tirar as... Saindo daqui. Agora vamos para a segunda foto. Esta aqui. Mesma situação. Nós vamos entrar aqui. Vamos tentar analisar o que é possível nessa situação. Contraste. E sem contraste. Sem contraste, essa luminosidade amarela fica mais no meio, um pouquinho para baixo, né? Aumentando o contraste, vão mudando as cores. Tudo bem. Vamos à exposição. Diminuindo a exposição, percebemos essa luminosidade mais para cá também. Aumentando, ela desaparece porque fica muito forte, né? Ela carrega um brilho muito branco. Nos realces, sem realce, com realce. As sombras, sem sombra, mostrando a área de dispersão da luz, né? A partir do objeto. Que nos mostra aqui uma dispersão menor bem na área que a gente chamaria do equador da figura, dos dois lados, mostrando realmente que o objeto tem uma forma, talvez semelhante a uma semente ou alguma coisa assim, né? Alguma coisa nesse sentido, e que pode ser um balão ou não necessariamente, né? Essa que é a questão que nós ainda não temos como afirmar. O brilho também pode nos dizer alguma coisa ou não. E vamos lá para a parte da melhora da foto. Pode ir em vários níveis aqui, né? Muito bem. Nem sempre, como eu disse, isso nos dá alguma lógica, mas... né? Aí a terceira foto, esta aqui. É um pouquinho mais escura do que a outra, parece que já não tem uma luz necessariamente dentro, né? E isso é relevante para a gente. Então vamos ver aqui. Um contraste. Mostra que realmente se é um balão e possui alguma luz, já quase nenhuma ou já está com o fogo mais baixinho, né? E a tendência depois é o balão cair, se for balão. Vamos mudar esse contraste aqui. Muito bem, existe algum tipo de luminosidade lá dentro ainda assim, mais fraca. Na exposição, vemos também que mais para baixo é mais forte que para cima. Nos realces,
percebe alguma coisa. E nas sombras, a dispersão da luz, né, que a gente pode perceber. E o brilho, que nos dá uma ideia. Muito bem. Aqui, melhorando a foto, que também mostra um pouco da dispersão da luz. Ainda não é possível a gente ter certeza do que é, né? Eu diria que é meio a meio a possibilidade de ser um balão, de São João especificamente, né? E de ser algum outro objeto que nós não temos como identificar necessariamente. E o último objeto é esse aqui. O que nós temos aqui? O da esquerda, uma estrela da constelação de Escorpião, e o da direita, um dos objetos que foram filmados, um frame. E vamos tentar analisar. Vocês vão ver inclusive a diferença aqui nos dois casos. Isso aqui é interessante se fazer. Os contrastes, por exemplo, de ambos dão uma diferença clara, né? Porque a estrela é totalmente iluminada, então ela estoura, digamos, o branco, né, a luz em todos os pontos. E aqui não, estoura mais embaixo, como se então o foco de luz maior estivesse na parte de baixo desse objeto, o que é compatível com um balão de São João, em princípio. Mas, como eu disse, isso não é ainda garantia de que seja um balão de São João. Muito bem. A exposição, quando a gente aumenta a exposição, praticamente, né, se nota que os dois estouram a luminosidade. Quando a gente diminui ao máximo, já muda, né? Veja, os pontos amarelos estão mais distribuídos para a parte de cima dessa estrela, aqui na parte de baixo mais, né, centralizada do objeto. Isso é interessante de se observar. Os realces, fica evidente isso também. Né? As sombras, a dispersão, né, da luz. E o brilho. A diferença é evidente, né, entre uma estrela e esse objeto. Aqui vocês já conseguem ter a diferença clara, nesse sentido pelo menos. Finalizando aqui, então vamos ver como é que isso fica nesse aprimoramento de foto, que é um outro recurso aqui, né, dessa análise de fotos, que é do próprio Windows, gente. Não estou usando nada muito sofisticado para isso, nem sempre é necessário se pagar caro para as coisas, eu digo para vocês. É isso, então. Não tenho outra coisa a se considerar aqui. Era isso. E como eu digo, então, 50% de chance de ser balão, de São João especificamente. E os outros 50%, algo inexplicável que não é satélite, nitidamente não é satélite, nitidamente não é nenhum objeto conhecido, fora a possibilidade do balão. Se nós conseguirmos descartar por qualquer outra informação a mais, né, a ideia do balão, nós podemos então finalmente chegar a alguma coisa aqui de que nosso amigo conseguiu realmente filmar OVNIs, ou UFOs, ou UAP, ou FANI, que nome vocês queiram dar. É isso, pessoal. Ok, olha só que legal. Né? Aí os frames que eu analisei estão aqui. Esse foi o primeiro, né? Como vocês sabem. É bem interessante. Vamos tentar aumentar mais um pouco, né? Já que a gente está aqui. Parece, lá no vídeo eu não disse, né, eu estava tentando achar a palavra aqui, eu acho que não parecem feijões, né? Ou um amendoim, parece que tem duas partes ali. Compatível com a ideia de balões? Pode ser. Vamos ver um outro aqui. Esse aqui, não, esse parece bem arredondado, né? Esse parece bem arredondado. Muito bem. Talvez dá para aumentar, mas não ajuda muito, né? Nesse caso. Muito bem. O terceiro frame, este aqui, né? Que não dá mais detalhes também se a gente aumenta. E o quarto frame, este aqui, em que a esquerda é uma estrela e a direita é um dos objetos. Simplesmente isso. Né? A diferença é grande, né? Muito bem. São esses os frames, na verdade. Não tem muito mais o que colocar aí para vocês nesse sentido. Né? E aí, um pouco mais sobre a pessoa que fez essa filmagem. Como eu disse, ele é um fotógrafo, ele trabalha com isso.
gosta de astrofotografia, mas também tem o seu interesse pela ufologia já há bastante tempo. Ele me mandou um texto em que ele descreve um pouco o interesse dele sobre isso, que eu acho interessante, que ele também me autorizou a colocar para vocês aqui, que é o seguinte. Sempre fui fascinado por ufologia, tanto que lia muito sobre o assunto, comprava sempre a revista Planeta, que nem eu, né? Fiz muito isso também. E tudo que falava sobre OVNIs e seres extraterrestres na década dos anos 80, precisamente no ano de 81, morava na Tijuca, Rio de Janeiro. Estava dormindo e de repente acordei 2 horas da manhã, como sempre, olhava para o céu, vi perfeitamente com um binóculos de aumento de 50 vezes uma nave extraterrestre, ele assim define, né? Porque quando a gente vê, acha que é isso mesmo, provavelmente. De forma circular, abaixo haviam luzes coloridas girando de várias cores. Começou a fazer movimentos leves e de repente adquiriu uma velocidade tão grande que nunca tinha visto e sumiu totalmente. Fiquei tão emocionado que comecei a chorar. Pena que na época eu já fotografava, mas o equipamento que eu tinha não conseguiria fotografar e nem filmar como acontece nos dias de hoje. Mas agora já tenho essa condição. Também gostava de astronomia e o meu primeiro telescópio foi comprado nessa época. Hoje já tenho um de melhor alcance, aliás 2, um refrator e um refletor mais potente. Quando comprei o primeiro na década de 80 era para ver a lua, as estrelas e torcia para ver um objeto não identificado, mas foi com a minha câmera fotográfica que consegui fazer o meu primeiro registro e foi o vídeo que estou divulgando. Veja só que interessante, desde 80 e tantos ele está observando e só agora ele fez algum registro. Isso é a favor do relato da pessoa, gente, porque as pessoas que querem causar, que fazem fraudes e tudo, elas não esperam todo esse tempo para apresentar algumas coisas. Elas vivem lá que nem os Billy Meyer da vida, os Urandir da vida, aí apresentando fraude o tempo todo, né? Aí ele me enviou, né, um desenho e tudo de um OVNI que ele viu em 81, e aí o ET que ele colocou, na verdade, né, era só para ilustrar, digamos assim. E aí está então a foto, né, do desenho que ele me mandou. Como ele disse, o objeto era mais ou menos como ele mostra aqui. Claro que o ET não é o que ele não viu, é apenas para ilustrar, como ele disse. Então, atentem mais para o objeto, né, do que para o ET. Seria mais ou menos isso aqui, segundo ele. Ok, gente. Conclusão. O que nós podemos tirar de conclusão de tudo isso, gente? Seriam balões de São João? Vamos lá. Vamos pelas hipóteses. Avião não se movimenta como avião. Não tem luz piscando também. Não tem como ser avião, todo mundo sabe que não. Não tem como ser satélite pela forma como se movimenta. Em algum momento vocês veem que ele faz uma curva, né, próximo ao ponto de uma das estrelas aí. Não seria possível o satélite fazer isso. E numa velocidade baixa nesse sentido. Não seria meteorito, não seria nada nesse sentido, né? Bom, poderia ser drone? Aparentemente sim, mas aquela luz dentro ali me parece que se encaixaria se nós tivéssemos que dar uma explicação natural, né? Convencional, balões mesmo de São João. E se não for balão de São João, poderia ser o quê? Bom, aí é que está. Aí estaríamos realmente não identificando os objetos e eles poderiam ser considerados OVNIs. Gente, considerar um objeto como um OVNI não significa que ele é extraterrestre. É apenas que não foi identificado. Tem uma coisa estranha ali. A mesma coisa vale para o AP, né? Da mesma maneira, que são os fenômenos aéreos ou então anômalos, como também se tem definido agora, não identificados. Apenas isso. Mas já é um bom começo, né? Então, o que vocês acham? Vocês podem dizer nos comentários o que vocês acham. Mas um detalhe, gente. Fiz toda essa análise aqui, deixando em aberto, até porque não temos como provar que seria alguma coisa extraterrestre. Não, realmente, não tem como, né? Mas a gente sempre gostaria que as pessoas que fizessem suas análises não ficassem só no achismo, no eu acho que é tal coisa ou acho que não é nada. Isso não é científico, gente, não é uma coisa... né? Embora tem muita gente que vem com essas opiniosas aí, né? Não, eu gostaria que pelo menos a pessoa fizesse uma avaliação, né, bem mais técnica. De repente um piloto de avião vem ali e faz um comentário a favor ou contra a ideia de ser OVNI ou não, com um discurso técnico. Isso sim tem valor, gente. Com certeza tem valor. Não é assim que funcionam as coisas? Então, é isso.
É isso então. Eu já deixei ali, como eu falei, os detalhes, né, sobre o nosso amigo Félix Averbuch, o Facebook dele, o Instagram e o YouTube. Ele tem um YouTube que é, né, só colocar Félix Averbuch, entre a Félix Averbuch, vocês encontram o canal dele. Aí também, dê uma força para ele aí também, gente, tá? Com certeza, tá bom? Bom, gente, quem gostou desse vídeo, né, sabe, dar aquela curtida pra gente, para ajudar o nosso canal. Se inscreve no nosso canal se não é inscrito ainda. Se puder se tornar membro, eu agradeço muito, muito, muito mesmo. Temos bastante vídeos sobre essa área de ufologia aqui no canal, para quem gosta. Tem uma playlist só sobre isso, que é onde está esse vídeo, inclusive. Se vocês não puderem se tornar membros, mas quiserem fazer um Pix em qualquer valor para ajudar o nosso canal, aqui está a minha chave Pix, paysteco@gmail.com. Também vai ajudar o nosso Projeto Consciência, que é um projeto que tem a ver com vigílias ufológicas, análise de materiais, pesquisa nessa área em todos os níveis possíveis, que nós já estamos começando a implantar algumas coisas. Mas dependemos também da ajuda de vocês, gente, para que isso possa seguir adiante. Quem quiser me seguir nas redes, meu Instagram @paulistec, o Twitter _paulistec, o facebook.com/canal paulistec, o youtube.com/paulistec, e meu e-mail vocês podem mandar dúvidas, sugestões, críticas, fotos de objetos que vocês acham que podem ser OVNIs, vídeos como fez o Félix também, e eu vou analisar com carinho e sempre vou responder para vocês. Nem tudo vem parar em vídeo aqui, obviamente, mas eu sempre respondo para vocês, pessoal, ok? Essa é o respeito que a gente tem por todo mundo aqui, né? Nós precisamos de vocês para que a gente possa fazer essa pesquisa. Senão não tem como avançar, né? Nós estamos num momento da humanidade que realmente acho que nós vamos ter respostas logo, gente. Talvez nos próximos meses, digamos assim. Considerando tudo que está aí noticiado, né? Em vários jornais do mundo, em várias mídias do planeta. Então, aguardem que já já as coisas devem mudar, ok? Até o nosso próximo vídeo, então, pessoal.